Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Joana de Anjos Spirit Society, o nosso jazz, essa casa tão carinhosa e amiga que tem nos recebido a todos com bastante carinho. Eu sou Ricardo Gralhós, sou voluntário da casa. Vou compartilhar com vocês meu estudo essa noite sobre a sublime lição do Lava-Pés. E para quem estiver assistindo no YouTube, depois nós vamos publicar esse vídeo. Estamos aqui falando da Califórnia, novembro de 2021. Uma noite fria, se aproxima a época das chuvas. A gente teve um dos anos mais secos da história registrado na Califórnia. Então a chuva vai lavando os nossos pés, a sujeira que foi deixada pelas queimadas, pela seca. E a gente vai se aproximando do final do ano, onde tem as festas. Nós temos o Thanksgiving, depois o Natal, onde boa parte da humanidade terrestre vai se aproximando do Mestre Divino, conforme a mensagem que a Dona Neuza nos leu. Então muitos de nós, vamos aproximando de sentimentos mais elevados, de fraternidade, dessas festas, né, que a gente reencontra os amigos, familiares, aqueles que estão viajando, muitos de nós de volta ao Brasil, revendo a família, e sentimentos de união, e de fé, e de renovação e esperança para mais um ano novo. Certamente todos esperamos que 2022 seja bem melhor que esses últimos 2 anos, que foram bem desafiantes para todos nós. Provocaram muitos desafios aos nossos campos emocionais. E vamos lembrar então, naquela noite também, uma noite muito especial, uma noite também de frio. Estava ele, o Mestre Nazareno, reunido com os seus amigos íntimos, os discípulos. Realizaram a última ceia, era a última noite dele aqui na Terra, como homem. Então era uma noite triste também, pois que ele não estaria mais aqui fisicamente conosco, mas continuaria para sempre conosco no pensamento. E terminada a ceia, então ele levanta-se da mesa, tira o seu manto superior e amarra uma toalha na cintura, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e secando os pés com a toalha na cintura. Quando chega em Pedro, o Pedro, apóstolo inseguro, questiona: mestre, vai lavar os meus pés? E Jesus lhe diz: aquilo que eu faço hoje não compreendes, mas compreenderá depois. Pois Jesus conhecia o que se passava no íntimo de Pedro, pelo pensamento que o Pedro carregava, a psicosfera mental do Pedro, e também a história que Jesus acompanhou a história. Pedro também era uma das ovelhas do Senhor. E então Pedro fala: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde: se não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro fala: então lave minhas mãos e a cabeça também. Lava tudo. E Jesus fala: quem se banhou não precisa banhar-se de novo. Vocês estão limpos, mas não todos. Ele se referia a outro apóstolo também muito amado, o João, filho de Simão Iscariotes, Judas, filho de Simão Iscariotes, que já estava planejando entregá-lo na mão dos sacerdotes fariseus que estavam tramando pelo um julgamento injusto, imparcial, que o levaria à morte pela crucificação, que aconteceria dentro de algumas horas. E então, terminando o lava-pés, Jesus volta-se à mesa, coloca de novo seu manto e pergunta: compreenderam o que eu lhe fiz? E ele fala: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e isso eu sou. Fazem muito bem, porque isso eu sou. E se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então aí está a lição do lava-pés, que está no Evangelho de João, capítulo
13. Eu apresentei aqui os versículos 3 a 14, mais ou menos, adaptando aqui pela minha lembrança. E essa parábola, que na verdade é uma história real que aconteceu, como foi narrada por João no Evangelho, mas também é uma parábola simbólica. E é muito comum nós trabalharmos essa parábola no sentido de humildade, não é verdade? O mestre Senhor da humanidade terrestre lavando os pés dos discípulos. Imagina que naquela época era uma tarefa que ficava relegada aos servos ou aqueles que tinham um degrau de hierarquia social inferior. E Jesus sendo mestre e Senhor, lavando os pés dos discípulos. Então, uma lição de humildade, de liderança servidora, de amor também, muito afeto, né, o carinho que Jesus tinha pelos discípulos. Mas nós vamos trabalhar essa parábola de um ponto de vista ainda mais profundo, perante as leis de Deus em nossa consciência. Nós vamos dar mais atenção na parte inicial, devido ao tempo, dessa relação que existe entre Jesus e o Pai, entre Jesus e nós e o Pai. Falaremos também desse significado simbólico dos lava-pés e o que significa então esse convite para que façamos nós também, assim como ele fez. Tá bom? Então, eu estou cronometrando aqui, a gente tem mais um total de 30 a 40 minutos para trabalhar e vamos cobrir alguns pontos da parábola, dessa passagem, devido ao tempo. Então, relembrando aqui, né, aquela noite fria, onde estavam ali eles sentados junto do mestre, ceando, aquelas comidinhas gostosas, aquele momento fraterno, muito amoroso. Jesus, como narra João, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, que viera de Deus e para Deus voltava. E aí, ele levanta-se da mesa, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Vamos então trabalhar esses itens dos versículos 3 e 4. Vamos começar então por quem é Jesus. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, como acredito que vocês já conhecem, em 1857 nos legou essa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos. E na terceira parte, ele trabalha uma coisa muito importante para nós, a vontade de Deus perante cada um de nós, que ele utiliza o termo das leis divinas. E ele, então, fazendo as perguntas e respostas aos espíritos superiores, conforme os critérios de avaliação de racionalidade, de moralidade, universalidade dos ensinos, congruência, de que a lei de Deus já está escrita na nossa consciência, de cada um de nós, filhos de Deus, mas que às vezes a gente acaba esquecendo ou ignorando, dando vazão aos nossos instintos egóicos, criando os vícios. E Deus nem por isso nos deixou para trás. Ele nos enviou diversos mensageiros ou messias, seus representantes, para nos relembrar a lei de Deus. E Kardec então pergunta, qual seria então esse tipo mais perfeito desses mensageiros que Deus enviou ao homem para o conhecimento das leis divinas? E o nosso guia e modelo, conforme respondem os espíritos, é Jesus. E Kardec argumenta que Jesus foi o tipo mais perfeito que já esteve aqui presente na nossa esfera planetária, como ser encarnado. A doutrina dele foi o mais perfeito modelo e código de moralidade, que são as regras do bem proceder, as regras da vida em sociedade, tanto entre nós encarnados, quanto também entre desencarnados, e da relação entre os dois planos, que o Espírito Divino o animava. E por conta de nós, olhando talvez a uma certa distância, fruto da nossa ignorância, da divindade deste homem, às vezes a gente é levado a pensar, assim como foi estabelecido por determinadas correntes de pensamentos cristãos, segundo Kardec, a partir do terceiro século, de que Deus e Jesus seriam o mesmo.
E Kardec, então, em Obras Póstumas, ele tem lá ele se dedica a diversas páginas para analisar a natureza de Jesus. E quem nos vai nos explicar se Jesus e Deus são a mesma entidade é o próprio Mestre Jesus, em tantas passagens que ele apresenta Deus como Pai e ele como Filho. Filho, Deus me enviou, aquele que me enviou. Estou um com Deus e Deus está em mim. Estou em Deus e Deus está em mim. E Kardec explora diversas passagens, lá com também a opinião dos discípulos que conviveram com Jesus, que também o apresentaram assim como filho. E também Paulo de Tarso, nas suas epístolas, fica muito claro essa diferença entre a perfeição absoluta que está em Deus, esse ser supremo, essa inteligência suprema de todo o universo, Senhor de todo o universo, e Jesus, que para nós é a perfeição relativa, a qual nós poderemos e deveremos alcançar um dia. E aqui uma pequena passagem, então, desse capítulo de Obras Póstumas. O capítulo não tem número, do primeiro evangelho de João, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa passagem ela pode ser utilizada de uma forma equivocada. E nós respeitamos aqueles que assim pensam, mas vamos analisá-la conforme o Espiritismo. O verbo sendo Deus, porque é a palavra de Deus, Jesus estando intimamente ligado com a vontade de Deus, em unidade de pensamento. A vontade de Deus era a vontade de Jesus, dentro dos seus limites de ação. E Jesus, depois do lava-pés, quem quiser depois voltar a ler o Evangelho, é muito linda a passagem, e ele fala justamente isso, que Deus, que aquilo que ele fez foi a vontade de meu Pai. Então, se Jesus, antes de encarnar, já estava nessa profunda conexão com Deus, em sua perfeição moral relativa, ao encarnar, a vontade de Deus, o Verbo, encarna entre nós. E essa missão que ele veio para cá foi a missão dada a ele por Deus, como ele muitas vezes repetiu e não cansou de levar os discípulos a refletir a respeito. Então Jesus, sabendo que o Pai entregara tudo nas mãos, o nosso planeta e toda a vida que existe, todos os fenômenos de vida, cada um de nós somos ovelhas desse bom pastor que é Jesus, ele viera de Deus e para Deus voltava, porque aquela era a última noite de Jesus. Eventualmente ele seria capturado e seria crucificado, conforme a gente estuda nos evangelhos, e depois ressuscita. E então daí esse sentido de voltar para Deus. E nessa questão do levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha na cintura. Nós vamos recorrer ao querido Alírio, Dr. Alírio de Cerqueira Filho, médico, psiquiatra e psicólogo, e conferencista, autor espírita, nessa obra Energia dos Chakras, Saúde e Autotransformação. Ele analisa essa parábola com muito mais detalhes, e nós vamos recomendar quem quiser buscar essa obra. Acredito que nosso centro tem à disposição. Fale com a Dani, acho que ela não está presente hoje, mas depois fale com a gente encaminha. Então, Alírio apresenta que o levantar-se da mesa é o ser crístico que vem até as necessidades humanas. Tirar a capa é esse ser crístico, Jesus, fazendo-se momentaneamente humano, encarnando por entre nós. E colocar a toalha na cintura, sendo a cintura simbolizando os instintos egóicos, relacionados também com o nosso corpo, o ser crístico em condição humana para nos mostrar como sublimar os instintos egóicos. Vamos entender um pouco mais. Nessa obra maravilhosa, Caminho da Luz, quem já leu essa obra? Sou muito fascinado, porque traz ali a história de todo o planeta do ponto de vista geológico, depois biológico, depois a história do Homo sapiens sapiens, da nossa humanidade, com a perspectiva do espírito imortal, os diversos missionários do Senhor. E lá no primeiro capítulo, em que fala sobre a gênese planetária, Emmanuel, essa obra é de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier,
Emmanuel vem nos dizer que existe uma comunidade de espíritos angélicos. Então imaginem espíritos puríssimos, que regem todos os fenômenos do nosso sistema solar, espíritos eleitos pelo Senhor. E Jesus é um membro dessa comunidade. E eles se reuniram já 2 vezes para decidir os rumos do nosso planeta. A primeira, como está aqui na figura, quando Jesus recebe a missão do Pai de tomar conta desse planeta. No momento em que a Terra vai se desprender da nebulosa solar para se tornar o seu próprio planeta independente, relativamente independente. Então, Emmanuel diz que ele lançou o cinzel sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. E aí ele vai narrar todo o processo da influência mental amorosa de Jesus e seus trabalhadores em todos os fenômenos geológicos, de preparação da atmosfera, e, enfim, recomendamos a leitura dessa obra. E depois, o segundo momento desse encontro angélico é quando foi pedida a vinda de Jesus para o nosso planeta, para encarnar entre nós, para nos ensinar esse código de moralidade. Então, vejamos, se ele levanta-se da mesa, vamos pensar talvez aí nessa mesa que seria essa comunidade e o trabalho que essa comunidade faz com relação a todo um sistema solar, né? A gente não faz ideia de quantos bilhões de espíritos existem nesse nosso sistema. Nós só conhecemos aqui no planeta Terra, nós encarnados, que somos aproximadamente 8 bilhões, e segundo a gente escuta regularmente, parece que são mais 3 vezes mais de desencarnados, alguma coisa assim, nosso planeta. E Jesus, então, coloca a sua capa, tira o seu manto, vamos simbolizar que o espírito perfeito, conforme nos ensina Kardec, ele tem um perispírito também perfeito, que quase que se associa ao espírito. Nós não conseguimos conceber, mas podemos apenas abstrair. E para encarnar na Terra, ele precisa, então, seu perispírito vai passar por transformações, retirando dos elementos mais quintessenciais do nosso planeta, da atmosfera espiritual, para formar o seu perispírito, que é o corpo espiritual. E, em seguida, depois se conectar a um corpo que vai estar em formação. E, a propósito, Kardec não analisou essa questão da virgindade de Maria. Ele deixou para uma obra seguinte, mas ele veio falecer no ano seguinte, desse comentário que está na Gênese, os milagres e as predições, de acordo com o Espiritismo. E nós acreditamos, mas Kardec fala que a probabilidade é que Jesus realmente teve um corpo humano, porque ele sentiu dor, então não faria sentido ele estar simulando a dor, e porque, moralmente falando, se ele veio para dar o exemplo, ele teria que estar calçando os nossos calçados, né? Então ele teria que estar em um corpo que seria justo, para mostrar para a gente que aquilo que ele passou e superou, nós podemos passar e superar também. Então aí a simbologia do tirar sua capa, trazendo ao mundo essa lição maravilhosa e imortal, da imortalidade da alma, e o seu evangelho de amor e de redenção, que a gente vai falar mais a seguir. E colocar a toalha na cintura, então sublimar os vícios, conforme conta o espírito benevolente de Joana de Ângeles, mentora de nossa casa, pela mediunidade de Divaldo Franco. Jesus veio viver no mundo, ensinando como transformar todos aqueles fatos limitantes, por exemplo, agora a nossa pandemia, as dificuldades de saúde, aqueles que estão tendo aí a separação dos membros familiares que estão desencarnando. Ele veio nos ensinar a superar esses fatores limitantes em lições de aprendizado para o espírito imortal, sempre em linhas direcionais para o bem, nos levando, através dessa mudança de paradigma, a trazer propósito para a nossa vida, a nos conectarmos com o nosso dever moral, conectarmos com Deus em nós. E assim, então, a gente trabalhou esses símbolos dessa etapa inicial da nossa parábola. Jesus levantou-se da mesa, então ele vem estar entre nós, encarnando, vivenciando, pois que mesmo encarnado, ele estava sempre em pensamento com o Pai. É provável que ele não tivesse a mesma liberdade, em termos de pensamento,
e de visão que ele tem como espírito desencarnado. Porém, ainda assim, estava ele conectado com Deus em cada passo de sua vida, compreendendo os fenômenos que aconteceriam, profetizando, conforme a gente pode olhar nos escritos, e amando-nos uns aos outros, mostrando que podemos fazer o mesmo. Ele mesmo disse: do que faço, vocês poderão fazer também muito mais. E ele confirma os escritos que também diziam que nós somos deuses. Então, o que seria o lava-pés, segundo essa abordagem transpessoal, essa abordagem espírita? Segundo ali também nessa obra, vamos de novo repetir aqui o texto bíblico. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, o Alírio, também na mesma obra, nos apresenta que os pés seriam o quê? O sustento para o corpo, a marcha. Então, é o ser espiritual encarnado com o propósito de sublimação dos instintos. O lava-pés é a ação amorosa e humilde do ser crístico, de servir, a nos ajudar nesse processo de autotransformação, nós como homens e mulheres reencarnados. E a toalha, enxugar com a toalha, é essa purificação dos instintos, simbolizados pela cintura, com a toalha da humanização cingida na cintura de nossa condição humana. Nós vamos também, falamos aqui, isso do lava-pés, segundo nosso querido Alírio, mas vamos também trazer o seguinte pensamento. O que seria essa água? Essa água cristalina e perfeita que brota do Senhor, da fonte viva do Senhor. Podemos pensar que essa água seja a água do Evangelho. E o que seriam para nós esses pés sujos, nós que somos espíritos encarnados? Estamos aqui na nossa primeira encarnação? Segundo a crença espírita reencarnacionista, não estamos. Então, será que em nossa marcha espiritual, nas nossas diversas encarnações, nós fomos sempre espíritos fiéis ao Senhor, fiéis às leis divinas em nossas consciências, sempre pelo caminho reto e limpo? Eu sei que eu não sei quanto a vocês, mas se analisarmos as nossas tendências, os nossos vícios, vamos verificar que eles são vícios milenares. Então, os pés sujos podem simbolizar isso. Na nossa palestra sobre vícios e virtudes recente, que foi em inglês, nós falamos que as emoções elas têm origem divina para nos ajudar no progresso. E os vícios são resultado da nossa escolha equivocada de ignorar as leis divinas, abusando das emoções. Então, podemos pensar que seriam os pés sujos pela sujeira das nossas escolhas equivocadas e repetitivas. E o lavar os pés, se Jesus, que é o ser crístico, veio lavar os pés dos discípulos, o que ele nos está convidando é que nós entramos em conexão profunda com o Cristo interior, que cada um de nós já somos, esse Cristo em potencial, o divino que há em nós. E vamos levar o evangelho de amor e de redenção que Jesus vivenciou e nos ensinou, vamos levar para fazer essa limpeza desses vícios, seguindo a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, conforme está em diversas narrativas evangélicas. Proceda com os outros como deseja que os outros procedam com você. E também vamos trazer um outro símbolo, agregando aqui aos ensinos que certamente por inspiração, o Dr. Alírio colocou nessa obra, mais uma outra simbologia para a toalha, levando aos nossos pés. Quando a gente, às vezes, lava os pés ou toma um banho, por mais que a gente esfregue com sabão e com água, sempre fica alguma sujeirinha que não foi limpa. Mas, quando a gente passa a toalha, aí como se terminasse o processo de lavar-se, né? Não é à toa que a gente tem que trocar a toalha periodicamente.
Não é só pela humildade, né? E então podemos pensar o seguinte, que nessa estrada evolutiva que a gente sujou nossos pés em tantos erros repetitivos e criando vícios, que será que a gente consegue quitar esse débito todo em uma só vida? É bem desafiante, né? Agora, será que a gente precisa então passar, vamos dizer que a gente tenha passado por X encarnações como espíritos rebeldes, e que agora a gente está no caminho de regeneração. Será que a gente precisa passar por X encarnações, por todos aqueles males que a gente causou ao próximo, precisamos passar equitativamente, numericamente? Não, porque Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, acho que o convite para essa reflexão seria que a toalha é o evangelho de redenção, como a gente lembra desse ser tão bonito que foi Maria Madalena, que possivelmente do evangelho era o espírito que estava mais ligado aos instintos egóicos, da sensualidade abusiva, né, o abuso das sensações, da sexualidade também abusiva, o sexualismo, e outros vícios, né, do luxo, dos relacionamentos equivocados, e ela se reformou ao buscar, ela escutou os convites de Jesus e decidiu segui-los, e ao ir de encontro ao mestre, ao ir encontrar-se com o mestre para pedir-lhe conselhos, ele lhe apresenta essa imagem simbólica da redenção do evangelho. Maria levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova e Deus te abençoa as alegrias. Então a gente tem solução, né? Nós temos solução. Nós merecemos a renovação, nós merecemos a regeneração, nós merecemos a oportunidade nova. Estamos aqui na encarnação para resgatar, através das escolhas que fazemos agora. É muito bom estar junto dos ensinamentos de Jesus e sentirmos merecedores da felicidade eterna. É para nós muito importante a gente executar essa lição do auto-perdão, pois que não é Deus que precisa perdoar os nossos erros, mas é nós mesmos, porque vamos pensar o seguinte, cada vez que a gente falha perante as leis divinas, que estão na nossa consciência, a nossa consciência gera um alerta, ou vozes alerta. Depois eu posso passar uma obra, que tem uma obra chamada Vozes Alerta, que fala a respeito, é pela mediunidade de Afro Stefanini II, se não me engano. E essa voz vem nos alertar que a gente está se comprometendo perante as leis divinas. E ela vai continuar nos alertando. Como nós somos perfeccionistas e somos teimosos e ressentidos e teimosos e rebeldes, a gente escuta essa voz e a gente se torna o nosso próprio acusador, como acontecia com Maria Madalena, provavelmente, como acontecia com a mulher que foi chamada de mulher adúltera ou pecadora, mas que era uma mulher carente, e o marido dela também era adúltero e pecador, e também o outro homem que a seduziu também o era, mas que não foram acusados, né, segundo a história da Bíblia. Permanecem em nós os acusadores com as pedras, e é preciso a gente seguir o exemplo de Jesus, para levantarmos-nos espiritualmente, tomarmos as rédeas de nossos destinos, nos conectando com o Cristo interior, e aí fazendo as modificações necessárias que nós precisamos fazer nas nossas crenças, nos nossos valores, no nosso comportamento, nos nossos hábitos mentais em primeiro lugar, e de sentimento. Tá legal? Aqui a gente tem outros símbolos que na parábola a gente vai passar rapidamente, não dá para analisar todos. Então Pedro, que responde com a insegurança, né, nunca lavará os meus pés. O Alírio vai reflexionar que simboliza a nossa insegurança. Esse nosso preconceito que a gente tem com as crenças equivocadas, o Pedro ainda não tinha amadurecido
para compreender profundamente os ensinos de Jesus. Então ele estava ali teimando, discutindo com o mestre. Não, não vai lavar meus pés. E também a menos-valia. Ele achava que não merecia o serviço do Senhor. E Jesus nos ensina que é importante, né, se a gente não lavar os nossos pés, se a gente não se conectar com o nosso Cristo interior, porque quem vai limpar as nossas imperfeições não é Jesus. Somos nós. Se nós nos conectarmos com o sentimento de Jesus e ou nos conectarmos com o sentimento de Deus, que segundo essa visão dá na mesma, porque Jesus está em um com Deus. Então, mesmo que quem estiver escutando aqui for um ateu, né, ou for um seguidor de uma outra religião qualquer, mas estiver seguindo as leis divinas que estão na consciência, também estão, um sinônimo disso tudo que a gente está falando, dessa conexão que a gente está dizendo com Jesus. Tá bom? É preciso, então, que a gente se conecte com o Cristo interior e ter parte com ele, fazer realmente o nosso lava-pés. E aí, pela parte final, no meu cronômetro está dando 28 minutos. É isso mesmo? Acho que comecei um pouquinho depois, então, mas tudo bem. A parte final ela é mais simples, é de reflexão e de convite. Nós falamos então dessa conexão sobre Jesus e Deus, o mestre guia da humanidade, e a conexão dele conosco. A cada momento, a cada passo nosso, a gente pode se conectar com ele e fazer essa limpeza dos nossos vícios egóicos. E esse é o lava-pés para nós, segundo essa abordagem consciencial e transpessoal. Então, o que seria façamos nós também? Então, de novo, lá os discípulos com Jesus, nós, agora, certamente, nós estamos na posição de discípulos, aprendendo com ele, buscando segui-lo. E ele fala, pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Será que Jesus está falando que a gente deve partir, então, para lavar os pezinhos das imperfeições do nosso próximo? Será que é para a gente pegar a água da fonte viva do Evangelho e dar um banho de água fria naquele irmãozinho que tiver com o pé sujinho, o pezinho espiritual? Não é isso. E a gente faz isso às vezes, né? A gente vem com a verdade e machuca. E não é a verdade, porque a verdade ela não machuca. Próprio, se não me engano, Paulo que fala para não atirar pérolas aos porcos. E Jesus também fala, não coloquei, como é que é, Mirtes? Não coloquei a candeia debaixo Candei embaixo do alqueire. Do alqueire. A gente não lembra porque a gente não usa candeia e alqueire, né? Uhum. A gente usa vela, luz, aquecedor, mas simbolizando que a verdade ela tem o seu tempo certo, o momento certo de aparecer. Então vamos refletir, isso não é para a gente literalmente lavar os pés dos outros, e também não é para a gente corrigir as imperfeições dos outros. O que será que Jesus está simbolizando com esse ensinamento? Vamos pensar num exemplo. Vamos imaginar que, ainda mais nesse momento de pandemia, de angústias profundas, que a gente vá encontrar. Aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Não sei o que foi, minha tela deu uma piscada aqui, desculpa. Vamos dizer então que a gente vem encontrar uma pessoa, um próximo, mais próximo, que esteja passando por um momento de angústia, ou de medo, né, de ansiedade e muita preocupação ou desesperança. E simbolizando aí os pés sujos, né, da estrada evolutiva. O que será que nós podemos e devemos fazer? Vamos pensar que nós aqui, discípulos de Jesus, acredito eu, que a gente pode se conectar, que a gente já vem fazendo esse trabalho de lava-pés com outro nome, que a gente vem se conectando frequentemente com o Cristo interior,
observando as nossas imperfeições morais, trabalhando-as, limando as arestas, né, com o cinzel da boa vontade, assim como o Senhor trabalhou essa massa informe que era o planeta Terra no início, nós estamos trabalhando no nosso reino interior. Nós estamos aprendendo a desenvolver a confiança absoluta em Deus. Nós estamos aprendendo a ter esperança, a compreender que existe um tempo para as coisas e que as coisas passam, são efêmeras, né? As coisas da vida material passam. Nós compreendemos que nós iremos desencarnar, não sabemos como vai ser o enterro, mas sabemos que iremos ter o nosso momento de partir, de volta para a nossa pátria espiritual. E nós sabemos que, passado aquele momento de confusão, é um momento de felicidade para aquele que cumpriu a missão, ou de dor para aquele que dormiu espiritualmente. Então, se nós já estamos exercitando essa conexão profunda com o Cristo interior, lavando os nossos pés, a gente já deve ter brotado em nossos corações os sentimentos que vão sublimar a angústia, por exemplo, sentimento de confiança em Deus, sentimentos de calma. No caso da ansiedade, sentimento de serenidade. Nós estamos buscando as leis divinas dão serenidade para nós. O auto-perdão, muitas vezes a angústia vem da culpa pelo erro que cometeu e que não pode ser mais voltado atrás. Mas pode-se fazer um começo novo, como ensina o Evangelho do Senhor. Então a gente se conecta com esse Cristo interior e daí as ações vão depender de cada contexto. É possível que a gente possa, nessa conexão com o Cristo interior, que a gente possa ouvir, como o Mestre ouviu. E a gente vai ouvir com silêncio, oferecendo um ouvido ativo, que busca compreender, que busca se conectar com essa visão mediúnica que Jesus tinha sobre cada uma das ovelhas e buscar compreender qual é a dor que aquele irmão ou irmã está passando. Pode ser que a gente sinta a inspiração de dar uma palavra amiga, pode ser que a gente ganhe a permissão de dar um conselho somente se for solicitado, na maioria das vezes, para não invadir o espaço pessoal de cada um. Dando palavras de coragem, de estímulo, serão sempre bem-vindas. E cabe àquele nosso próximo, ele mesmo, fazer a sua tarefa de lava-pés. A gente vai servir como estímulo, com essa conexão. Jesus, como João fala, Jesus, no início havia o Verbo, e ele estava junto do Verbo. No nosso início também havia o Verbo, que é Deus, e Deus está dentro de nós. Então vamos fazer, sempre que preciso, e se possível, sempre, essa conexão com Deus que está dentro de nós. E a gente vai ter uma estrada muito mais tranquila, muito mais serena, e a gente vai estar também, consequentemente, ajudando no lava-pés de cada um de nós, em volta de nós. Então a gente vai chegando aqui ao final. Eu agradeço a todos a paciência. E nessa mudança de horário a gente está mais cansado, né? O horário de verão aqui na Califórnia acabou ontem, então é como se fosse uma hora depois.